Bom, muito bem, pessoal. Aqui está a nossa planta gigante, né? Aqui, ó. Observe que aqui eu desenhei na parede a planta de uma casa. Essa planta, ela pode ser um sobrado, pode ser também uma casa térrea, né? Aqui está representando uma casa térrea, mas poderia ser um sobrado também, tá? Observe que aqui nós temos um dormitório, né? Está escrito aqui quarto de casal, dormitório. Nós temos aqui um banheiro, tá? Temos aqui um dormitório 2, a lavanderia aqui, ó. A lavanderia e um depósitozinho aqui, pequenininho nos fundos. A cozinha, né? E aqui a sala de jantar, sala de estar, ok? Aqui está o nosso quadro de distribuição. Já está com esse circuito passado, mas depois eu vou passar na sequência o vídeo, né, com o passo a passo de como, com as técnicas corretas de passar. Primeiro de dimensionar os circuitos, né, a quantidade de circuito, quantidade de iluminação, de tomada. Tá? No final a gente vai ver também a montagem desse quadro de distribuição, os tipos de quadro de distribuição que podem ser bifásico e monofásico ou trifásico, tá bom? Só já aproveitando esse gancho aqui e falando para vocês que equipamentos existem só dois tipos. Na verdade são três tipos. Ou eles são né, monofásico ou trifásico. Tá? Bifásicos são apenas no que se refere à instalação elétrica, tá? Que são duas fases. Bi é de duas. Então você não é tecnicamente correto você falar assim, essa furadeira aqui ela é bifásica. Não, ela é monofásica. Tá? Por que mono? Porque ela tanto funciona com duas fases e ela também funciona só com uma fase, um neutro e uma fase, desde que seja 380 a tensão de linha e a tensão de fase em relação ao neutro seja 220. Então, que significa que ela funciona com um neutro e com uma fase, né? Que é no caso a tensão que a gente tem em shopping, por exemplo, temos 220, mas é só um neutro e uma fase. Só que a tensão de linha lá é 380. Então, sempre que for 380, uma fase com neutro vai dar 220. Pode ser não deve ser chamado de mono. E se for 110, né, na verdade seria 120 ou 127, né, o famoso 110, também é mono. Tem uma fase só, é mono, só que existe dois tipos de mono. Existe o mono 220 e o mono 127, ou o popularmente conhecido como 110, tá? Eu vou usar muito jargão popular para não complicar muito, né? Porque tecnicamente não existe 110, tá? Ou é 120 ou 127, tá? Aqui em São Paulo, por exemplo, já aproveitando esse gancho, existe várias classes de tensões. Aqui você pode encontrar 120, 240, 127, 220, 115, 230. É claro que isso não vai dar cravadinho, né? Tecnicamente deveria, mas sempre vai ter uma oscilação, tá? Existe também, aqui falando de trifásico, existe o trifásico mais comum que vocês vão ver por aí, é o trifásico 220. É o mais comum. Como eu já falei, trifásico 380 geralmente só em shopping ou dentro de uma ou outra indústria, tá? Que tem vários transformadores, mas 99% dos trifásicos que vocês vão ver por aí vai ser 220 ou 240, que seria estrela ou delta. Beleza? E aqui nós temos o nosso padrão de entrada. Aqui em São Paulo a gente chama de padrão de entrada. Tem regiões por aí pelo Brasil afora que se chama entrada de energia, entrada de luz, enfim. O padrão de entrada, ele da forma mais simples possível, ele é composto do poste, né, que deve ser de ferro ou de concreto, ou ramal pode ser ancorado na fachada. Pode ser subterrâneo também, né? Seria um exemplo desse daqui, que tem uma tubulação que vem lá de baixo.
Em tese ele tem um poste, uma caixa para o medidor. Esse tipo de caixa também, o modelo varia muito de estado para estado, de concessionária para concessionária. A bengala, né, de entrada, com ramal de entrada, e o sistema de aterramento. Do medidor, precisa ter um eletroduto para interligar, levar a alimentação daqui até o quadro de distribuição. Detalhe, é comum o pessoal perguntar assim, o circuito de alimentação do quadro de distribuição, que vai daqui para cá, ele tem que ser igual o que desce pela bengala? É óbvio que sim, né, pessoal? Por quê? Se a carga que vai ter instalada aqui na casa, por onde que vai passar todas essas, a corrente de todos esses equipamentos aqui? Né? Todo esse equipamento aqui, digamos que estejam tudo funcionando ao mesmo tempo ou não. Por onde que vai passar toda essa corrente? Não vai passar por esse daqui? Essa mesma corrente não seria essa mesma? Então não faz sentido aqui ter cabo 10 e você colocar aqui cabo 6, pô. Não faz o menor sentido. Se aqui é cabo 10, se foi determinado em cálculo que aqui é cabo 10, aqui tem que ser cabo 10. Por que vai diminuir? Faz sentido, faz? O ramal de alimentação que a concessionária coloca, que vem do poste para o poste do consumidor, não segue esses mesmos critérios. Geralmente são cabos de alumínio, fica expostos ao tempo, ele é arejado, então geralmente ele tem um método de cálculo diferente, tá? Você vai ver muito por aí, muitas das vezes uma entrada de energia com cabo, por exemplo, 120, e o ramal ramal de ligação aéreo da concessionária sem cabo 50, por exemplo. Mas é de alumínio e tem outros critérios de cálculo também, tá? Não se compara às instalações internas que passam por dentro de eletrodutos, estão em ambientes confinados, enfim. Tem vários critérios que influenciam. Esse quadro aqui ele é bifásico, duas fases mais neutro, tá? Duas, lembra disso, ó, duas. Mono pode ser 220, pode ser 127, tá? Mono 220, você já entende. Poxa, se você chegar, deixa eu só pegar aqui, ó. Uma hora dessa você vai fazer um serviço em um shopping, por exemplo. Vou sempre falar em shopping porque no dia a dia de um profissional, de eletricista, marido de aluguel, ou até mesmo um pedreiro, né? Geralmente o pessoal vai muito fazer reforma em loja de shopping. Se um dia você chegar no quadro aqui, ó. No quadro. Aí você mediu, pegou uma fase e o barramento de neutro aqui. Aqui, ó. Pega a visão. Neutro e uma fase. Tá? Deu 220. Aí você vai lembrar do que o Luciano falou hoje. Opa, se tem um neutro e uma fase deu 220, então isso significa que se eu pegar aqui duas fases, vai dar 380. Beleza? Então é o mono 220, tensão de linha 380, tensão de fase 220. Tensão de fase é quando você usa uma fase e um neutro. Aí isso chama-se tensão de fase. Tensão de linha é quando você mede só as fases, entendeu? Ó, decora isso também. Tensão de linha é quando você mede só as fases. Fase, fase, fase. Tensão de fase é quando você mede uma fase em relação ao neutro, ou ao terra, ou ao neutro aterrado. Então você, puxa, quanto será se alguém te perguntar assim, qual que é a tensão de fase? Aí você lembra, tensão de fase, então eu tenho que medir separadamente cada fase com neutro. Fase 1 com neutro, fase 2 com neutro, fase 3 com neutro. Tá? Nem sempre vai dar o mesmo valor, tá bom? Se você pegar um trifásico delta, por exemplo, aqui em São Paulo, vai ter uma das fases que com neutro vai dar 185 volts. As outras duas vai dar 120, em torno de 120. E uma das fases, que geralmente é a que fica no barramento do meio, com o neutro vai dar 185. Muito cuidado com isso para não queimar equipamento.
Outra coisa, não se trabalha com instalações elétricas confiando em cor de fio. Tá? Existem instalações elétricas antigas ou que sejam novas, mas às vezes por alguma razão o profissional não tinha os fios das cores que deveria. Ele usou um que tinha lá, ou sei lá, o superior dele, o cliente. Falou, não, use isso aí mesmo, não vamos perder tempo com isso aí não, cara. Não tem onde comprar, não vou deixar o serviço para outro dia porque não tem o fio preto. Tem azul, vai azul mesmo. Não confia em cor de fio, tá? Não quer dizer que é azul é neutro. A neutro dá choque? Depende. Não, tecnicamente o neutro, estando funcionando corretamente, não deve ter tensão. E se foi dimensionado corretamente, não deve ter tensão. Tá bom? Então, esse treinamento vai ser nesse estilo aqui, na prática. Tá? Então, por isso que você deve ficar atento a cada minuto, a cada segundo. Tá? Vai ter teoria somente o necessário, mas é mais focado na prática. Essa sacada aqui do shopping, por exemplo, isso é incrível, cara. Muito importante. Vou repetir, primeira dica, não confie em cores. Não quer dizer que o azul é neutro. Ah, então o azul é neutro. Deveria. Pode ser fase também. A norma permite que você tenha circuito elétrico com azul. Tá? Fase, só azul. A norma permite. Desde que ele seja identificado, né? Com etiquetinha, que é fase, tá? Mas é permitido sim. O verde não se discute. É sempre aterramento. Beleza? Por falar em verde e aterramento, deixa eu só dar outra dica. Deixa eu só repassar as dicas aqui, para você bem redundante, para vocês nunca esquecerem. Circuito elétrico mono, existe o 110, existe o 220. Se for 220, fase neutro, é porque é 380 tensão de linha. Se tem um neutro e uma fase, você mediu, deu 220, né, no barramento de neutro, e aqui a fase deu 220, é porque a tensão de linha, fase é 380. Beleza? Se você mediu neutro e fase, deu 120 por aí, 127, é porque a tensão de linha é só 220, seja ela bifásica ou trifásica. Ponto. Segunda dica importantíssima, não confie em cores, não se trabalha em manutenção de instalações elétricas baseada em cores. Para executar a instalação elétrica, deve-se seguir as normas, né? Normalmente, verde aterramento, azul para neutro, faz qualquer outra cor. A norma permite que se tenha circuito só com fios azuis, desde que os mesmos sejam identificados que ali são fases, são linhas vivas. Beleza? Outra coisa, fuga de corrente. Geralmente o pessoal fala assim, olha, a gente vai falar de DR aí, mas eu não sei se você já viu isso, talvez um dia você presencie isso, de uma fase escapar por acidente, encostar, sei lá, no metal qualquer, de repente o quadro aqui, digamos que seja de metal, em uma loja de shopping, por exemplo. Aí por acidente uma fase escapou, encostou aqui na lataria, o disjuntor desligou. Tá? A lataria aqui, a caixa está aterrada, deve estar aterrada. Tudo que é de metal tem que estar aterrado, desde que não seja condutor de eletricidade. Então, de repente, escapou um fio aqui, encostou na lataria, o disjuntor desarmou. Tá? Tubulação, né, igual essa daqui, ó. Tubulação, eletroduto de metal, né? Às vezes é comum, você tá fazendo uma tomada com ondulete, aí escapa um fio, toca aqui no eletroduto, o disjuntor desarma. Por que o disjuntor desarma? Isso é importante. Ele desarma porque o neutro está aterrado
e o mesmo terra que está aterrando o neutro é o que utilizaram para aterrar os eletrodutos. Então, na verdade, aconteceu um curto-circuito. Não é que você pega uma fase e colocar aqui no barramento de terra, o disjuntor vai desarmar. Não desarma, vai ficar dando fuga para a terra. O medidor vai ficar assim, ó, doidão. Tá? Vou repetir. Se eu pegasse uma fase aqui, aqui está desligado, tá? Se eu pegasse uma fase aqui e colocasse aqui no barramento de terra, o disjuntor não desarma. Vai haver uma fuga de corrente para a terra. O medidor vai ficar registrando o consumo, mas o disjuntor não desarma. Tudo bem? Se um dia você presenciar uma fase que encostou num eletroduto, num painel de metal e o disjuntor caiu, é porque o aterramento daquela carcaça está interligado com o neutro. Tá? Que é se der tempo, vamos abordar sistema de aterramento. Existem vários tipos de aterramento. Tá? Existe TT, TNC, que é o neutro misturado com aterrado e serve também para, enfim. Se der tempo, a gente vai ter aí uns 10 minutos só sobre aterramento. É importante isso, tá? Mas só para você entender. Que às vezes as coisas acontecem e você não tem uma explicação, um fundamento daquilo. Eu mesmo já passei por isso. Né? Inclusive já me vi, né? Ou você já deve ter presenciado, talvez, debate em grupos no Facebook de elétrica sobre essa questão da pessoa falar que se pegar uma fase e colocar no barramento de terra, o disjuntor vai cair. Não cai. Isso, a pessoa fala isso porque já viu em algum momento uma fase encostar na carcaça e o disjuntor desarmou. Ele desarmou porque o aterramento estava interligado com o neutro. Aconteceu um curto-circuito, é diferente. É um outro tipo de aterramento, tá bom? Fora isso, tem que ter o DR, que aí a gente também vai ter uma palhinha sobre isso daí. Beleza? Então, os componentes de uma instalação elétrica, pessoal, quais são? Voltando aqui para a planta aqui de uma casa, né? Os componentes da instalação elétrica são a entrada de energia, os eletrodutos, que devem estar estendidos, né, na laje antes dela ser concretada, a não ser que seja construção pré-moldada, onde as lajes já vêm de concreto armado, aí às vezes não é embutido, aí é tudo eletroduto assim, ó. Né? Você já deve ter visto muito em galpão. Mas em uma construção normal a gente tem os eletrodutos, os conduítes, a gente tem as caixinhas. Isso aqui ficaria na laje, tá? Isso aqui é como se você estivesse olhando para cima. As caixinhas, tá? O quadro de distribuição, ok? E o circuito em si. Se você pegar uma casa para acompanhar a parte elétrica, a primeira etapa é você distribuir os conduítes. Geralmente, isso daí, quando é digamos assim, um eletricista que é dedicado, ele é só de elétrica, eu pelo menos eu gosto de fazer a distribuição dos conduítes, porque existe uma forma correta de você fazer a distribuição dos conduítes para facilitar a passagem dos fios, né? Se é você que vai passar a fiação, ou mesmo que não seja você, mas existe uma forma correta de você fazer essa distribuição aqui, que eu já vou explicar. Tá? Na hora de você puxar os fios aqui, ó, o circuito, é meladinho na chupeta. Uma casa como essa daqui, ó, ela tem 7, 9, 6, ela tem 9 por 6,80. Uma casa dessa daqui. Né? Já é um tamanho bem razoável de uma casa. Se fosse um sobrado, digamos que na parte, no pavimento térreo, teria sala, cozinha, lavanderia nos fundos, um depósitozinho e certamente teria mais algum banheiro em algum lugar aqui. Né? E esses 2 dormitórios, juntamente com esse banheiro comum, ficaria no andar de cima. Tá? Como que eu distribuiria os conduítes para essa construção aqui?
Preste bem o que foi que eu fiz aqui, ó. Eu saí do quadro aqui, ó, com o primeiro conduíte. Fui pro dormitório 1. Interliguei com a caixinha que fica no teto do banheiro. Interliguei com a caixinha que fica no teto do dormitório 2. Percebe? Eu criei um caminho por aqui, ó. E esse conduíte aqui, ó, por que que ele tá vindo direto pro banheiro? É bem óbvio, né? Observe que ele tá vindo direto para o banheiro. Por quê? A cozinha e o banheiro costuma ser os ambientes da casa que mais tem equipamentos de potências consideráveis, tá? A casa, dependendo do padrão da casa, no banheiro aqui pode ter, além do chuveiro, geralmente o pessoal gosta de um chuveiro forte, né? Só. O pessoal gosta de um chuveiro forte, então geralmente tem chuveiro de 7.800 watts, tá? Então vai ter um circuito aqui, ó, cabo 6. Digamos que no lavabo, aqui embaixo do lavabo, tenha um aquecedor elétrico e digamos que tenha também uma tomada específica para um secador de cabelo. Então quer dizer, só aqui a gente vai ter 3 circuitos específicos. Por isso que é importante, sempre que você tiver oportunidade de passar a fiação em uma casa que está em construção ou reforma, se for possível, faça isso. Um conduíte exclusivo só para o banheiro. Sabe por quê? 20 anos trabalhando com instalações elétricas, a gente já viu de tudo na vida. Você discute enfadonhamente com o cliente, né, com o proprietário e tal. Depois que já está tudo pronto, começa a ter ideia. Começa a inventar moda. Ah, mas seria bom que tivesse um aquecedor embaixo da pia. Ah, eu tenho uma chapinha, um secador de cabelo. Eu quero uma tomada depois que poderia ter sido antecipado e não foi informado isso para você, você fez o que, de acordo com as informações que você tinha. Depois quer que você faça mágica, né? Se nunca aconteceu isso com você, vai acontecer. Né? De você terminar toda a fiação e a mulher querer uma tomada 220 lá na lavanderia. Ah, decidi comprar uma lave seca. Ela precisa ter um circuito exclusivo com a bitola X, sei lá, 4 milímetros, por exemplo. Aí lá se vai você, pô, já passou toda a fiação, lá se vai você se matar para ir do quadro, né? Ou arrancar o circuito que você já passou, ou você passar mais outro. Quer dizer, se foi você que fez esses conduíte aqui, porque você vai passar a fiação, até que menos mal. Mas se você pega uma casa que os eletrodutos, quando já está passado, às vezes fica difícil. Você nem consegue, tá? E a pessoa não quer entender, né? Quer o serviço pronto. Então, vamos lá. Distribuição dos conduítes. Olha o que eu fiz aqui. Isso aqui, vou repetir. Se isso aqui fosse um sobrado, não mudaria nada. Eu teria pegado esse conduíte, teria mandado lá para cima, para o pavimento superior, né? Digamos que na parte superior ficar só os 2 dormitórios e o banheiro. Então lá para cima eu iria mandar 2 conduítes. Esse daqui, o que está passando por aqui? Circuito de tomada e circuito de iluminação. E mais um circuito direto só para o banheiro, tá? No andar superior. Talvez não seja viável, se isso aqui fosse um sobrado, você mandar esse circuito, esse eletroduto direto daqui lá para o banheiro. Talvez não seja viável. Eu poderia mandar ele para cá, né? Porque digamos que esse dormitório esteja em cima da sala. Então ele subiria na parede em linha reta pro teto do dormitório, os 2 conduítes, esse, e daqui sairia 2 também individuais. Né, que um seria para levar só os circuitos do banheiro. Então, grave isso na sua cabeça. Banheiro, se possível for, se você tiver essa oportunidade, mande um conduíte exclusivo do quadro de distribuição.
Beleza? Põe isso na sua cabeça. Não importa se por acaso tiver, e se tiver mais de um banheiro na casa, no mesmo pavimento, tudo bem, manda um eletroduto só para o primeiro banheiro e desse primeiro interliga com o segundo. Não tem problema se esse conduíte aqui, ó, um exemplo. Digamos que aqui fosse outro banheiro, ó. Dá um exemplo aqui. Digamos que aqui tivesse um banheiro aqui nos fundos. Talvez, digamos que tivesse uma piscina aqui no quintal. E aqui tivesse um banheiro aqui, ou qualquer outro tipo de equipamento que exigisse um circuito exclusivo. O que eu poderia fazer? Eu poderia sair daqui com um outro conduíte, passaria por essa tomada aqui, por essa caixinha no teto da cozinha, e daqui iria direto para cá. Entendeu? Não tem problema de você utilizar a caixa como passagem, mas desde que o conduíte seja exclusivo. Tá? Às vezes é necessário, porque não faz sentido você sair daqui lá para os fundão com um conduíte direto. Não faça isso, que ele não vai passar. Tá? O passa-fio, máximo 10 metros. Passou disso, ele vai enroscar, não vai passar não. Tá? Então você pode utilizar as caixinhas como passagem, mas o conduíte exclusivo para essas situações. Tá? Vai ter uma piscina lá nos fundos, mas pode ir pelo piso também, tá? Não precisa ir embutido na laje não. Pode passar eletroduto pelo piso também, não tem problema. Então tá, aqui a gente resolveu essa parte aqui que seja térreo, que seja no andar superior. No térreo aqui a mesma coisa, ó. Cozinha. Se você entender que na cozinha vai ter também aquecedores, vai ter fogão de indução, vai ter forno elétrico, tá? Então já se previna e passe um conduíte no mínimo de 1 polegada. Detalhe, por falar em conduíte é até errado falar assim, passe um conduíte de 3/4, de 1/4 de 1 polegada. Por que é errado? Porque existe uma tabela onde você dimensiona a grossura, o diâmetro do conduíte de acordo com a quantidade de fios. Tá? Acredito que é necessário, isso daí é uma das teorias necessárias. Para isso você precisa planejar antes a quantidade de circuito, a bitola desse circuito para poder dimensionar o conduíte, antes de passar os conduítes. Tá? Quando você decidir passar os conduítes, é porque a quantidade de circuito já deve estar definida. Tá? E a grossura de cada fio. Beleza? Para você dimensionar o conduíte corretamente. Numa situação normal, no arroz com feijão, não precisa de muita graça. Conduítes principais, por exemplo, de 1 polegada e os que descem para as tomadas, interruptores de 3/4. Tenho certeza que você não vai ter problema. Mas em alguns casos específicos, dependendo do padrão da casa, aí já requer cuidado, tá? Senão não passa. A laje já está embutida, a laje já está batida, às vezes não vai ter nem forro rebaixado. Quando vai ter forro rebaixado, de repente você tem a possibilidade de sair com um conduíte extra aqui do quadro e ir por cima do forro, mas e se não for? Entendeu? E se o cliente te falou assim, não, mas eu te avisei que na cozinha poderia ter um fogão de indução, poderia ter um forno elétrico, poderia ter um aquecedor embaixo da pia, sem falar o micro-ondas. Só que já estamos falando em 4 circuitos exclusivos, tá? Que geralmente é 4 milímetros, 6 milímetros. Fogão de indução, se você não sabe, existe até de 9.000 watts. Pé de cabo 10 para fogão de indução, tá? Então, dependendo do padrão da casa de que estamos falando, requer cuidados bem específicos, tá bom? Ficar esperto com isso. E se você tiver a oportunidade de ter que fazer todo o levantamento dos conduítes, de tudo certinho, aí fica nas suas costas essa responsabilidade. Porque 99% das instalações elétricas residenciais no Brasil não tem projeto. Tá? Geralmente só apartamento mesmo, porque a construtora tem, mas fora isso, construção de casa, sobrado,
Às vezes o proprietário contrata só o eletrotécnico ou engenheiro para projetar a entrada de energia, porque passou de 20 quilowatts, a concessionária não liga se não tiver o projeto. Mas aqui, internamente, conduíte, grossura de conduíte, quantidade de conduíte, isso daí é o proprietário mesmo que fala, não, eu quero uma tomada ali, ali, minha esposa quer na cozinha isso, e aí tu tem que se virar, cara. E aí, você precisa ter conhecimento teórico mínimo suficiente para dimensionar isso, tá? Esse conhecimento teórico aí a gente vai, durante esses 4 dias aí, o que eu puder passar, é importante que você fique atento, beleza? Porque, como eu já falei, eu vou focar mais em prática, né, do dia a dia do que na teoria. Mas tem teoria que é indispensável, tem que ter. Então, beleza. Então, nesse nosso caso aqui em específico, o que eu fiz? Estou levando um conduíte direto para o teto da cozinha aqui, ó. E depois ele se estende até a lavanderia e aí tem um ramalzinho que vai até esse depósitozinho aqui. Ok? Isso daqui eu coloquei essa caixinha porque esse aqui seria o micro-ondas. Ele é um circuito específico. Aqui é a sala. Uma outra dica. Se possível for, deixe o conduíte da sala vindo do quadro de distribuição. Tá? Principalmente porque onde que fica concentrado o maior número de equipamentos eletrônicos da sala é onde que fica o rack de TV. Onde geralmente tem modem da Telefônica ou da NET, onde que tem videogame, a TV, equipamento de som. Se tiver sistema de câmera, fica lá, já costuma ficar lá também. Então, geralmente, dependendo do padrão da casa, onde que fica o rack de TV, ali pode ter ali uns 5, 6, 7 equipamentos eletrônicos. Eu gosto de deixar um circuito exclusivo só para o rack de TV por conta desses equipamentos. E colocar tomada sem dó nem piedade. Pelo menos umas 5 caixinhas 4x4, com umas 2, 3, 4 tomadas em cada caixinha, para que não utilize Benjamin e não fica aquelas coisas horríveis lá. Tá bom? Ó, que dica bacana, hein? Conduíte exclusivo para sala. Para quê? Pensando no rack de TV, que pode ter todos esses equipamentos aí. Tá bom? Outra coisa. Na sala. Iluminação. Se a sala em questão, no seu caso real, for ter forro rebaixado com iluminação decorativa, você não precisa se preocupar em ter várias caixinhas na laje. Pode ter só uma ou duas, né? Inclusive eu até meio que marquei uma aqui. Você vê que ela não está no centro, né? Ela está meio que assim, porque aqui eu coloquei outras, né? Simetricamente distribuída. Então, muitas das vezes a pessoa quer uma fileira de croica aqui, uma fileira aqui, fita de LED, mas quando é assim tem forro rebaixado. Quando tem forro rebaixado, basta ter só essas saídas. Então, para alimentar essas fileiras de iluminação aqui, você vai por baixo da laje mesmo. Detalhe, a norma diz que fios não devem ficar expostos. Então, se você vai fazer, cliente te contratou, digamos que você seja gesseiro, você vai soltar a fiação para uma iluminação específica, ela tem que estar dentro de conduíte. Tá? Então, aqui, por exemplo, aqui eu vou ter uma fileira de luminárias aqui, ó. O que você faz? Você sai daqui com o conduíte, vem com ele até o final, preso no teto, e aqui você rasga ele aqui, ó. Rasga onde que vai ter uma luminária e desce um rabichinho para cada luminária, tá? É assim que a gente faz. Se quiser ser mais caprichoso ainda, você pode, aonde que tiver uma luminária aqui, você pode deixar uma caixinha aqui, ó. Igual tá aqui, parafusada, tá? E trabalhar, ou fazer de eletroduto, não sei, vai de você, vai o que você combinou com o teu cliente, né? Quanto mais detalhista for a execução do serviço, né, conforme as exigências, mais varia o preço, tá?
Eu já fiz instalações elétricas em estabelecimento comercial, em sala comercial em São Paulo, que era exigido que tivesse caixinhas aqui, ó. Eu não poderia rasgar aqui o conduíte, puxar, fazer uma derivação, não. Se aqui fosse ter uma luminária, tinha que ter uma caixinha e descer com um cabo PP, né, para os pontos de luminárias conforme fosse, né, cabo PP. Não poderia ficar exposto. Ok? Na sequência, pessoal, eu vou colocar no quadro, todo esse nosso treinamento vai ser em cima dessa planta aqui. Embora eu vou compartilhar com vocês, igual já estou fazendo, e você já deve ter percebido isso, muita experiência vivida no dia a dia. Tá? Vou focar muito nisso, compartilhar muita experiência prática com vocês. Mas o treinamento em si vai ser baseado em cima dessa planta aqui, tudo bem? Agora a gente vai para o quadro, para eu ensinar para vocês, porque lembra que eu falei que a maioria das instalações elétricas residenciais não tem projeto? O cliente deixa na mão do eletricista, ou se você é um empreiteiro de obra e pegou a obra também com tudo, né, como se diz, para entregar na chave, e a partir de então você quer cuidar dessa parte elétrica também, então eu vou te ensinar com riqueza de detalhes, ali no quadro, como você vai fazer o dimensionamento dentro das normas. Se o cliente já sabe o que quer, beleza. Ah, não, eu quero no quarto, eu quero uma tomada do lado da cabeceira da cama, uma de cada lado, quero um interruptor intermediário para acender a mesma luz do teto, dos dois lados, quero um pendente, né? Então, se ele já sabe o que quer, beleza. De repente, ele contratou um arquiteto, o arquiteto te dá o layout dos dormitórios. Fala, ó, aqui vai móvel, então não precisa ter tomada nessa parede, só do lado da cama. Enfim, aí beleza. Mas se não, digamos que um dia você vai construir aí umas kitnet, uns apartamentinhos básicos aí para aluguel, né, ou casazinha para aluguel, e o cliente não sabe exatamente o que vai ser instalado, aí você precisa se utilizar das normas para poder fazer o básico, né? Dentro do que a norma indica. Beleza? É importante isso? É importante. Por quê? Porque digamos que você seja um pedreiro. Aí você foi lá orçar a construção de uma casa ou uma reforma que vai ter que refazer toda a parte elétrica. O cliente vai te perguntar, e a parte elétrica, você tem eletricista? Ou você faz, você entende? Se você falar para o cara que faz, que você entende, ou que contrate alguém, ou que você vá fazer pessoalmente, você precisa se responsabilizar por isso. Então você tem que fazer dentro das normas, tá? Se botar fogo na casa do cara, algum sinistro acontecer, você responde civil e criminalmente, tá? Porque, como se diz, você assumiu, né, a responsabilidade de fazer o serviço, é sua obrigação fazer dentro das normas. Detalhe, norma não é lei, mas existe lei que te obriga a trabalhar dentro das normas. Tá? Então, se o cara se sentir prejudicado, ele vai para cima de você com tudo e pode ter certeza que os advogados dele vai saber disso de cor e salteado. Né? E as perícias vai ter como saber se realmente as coisas foi feito de qualquer jeito ou se foi feito conscientemente dentro das normas. Tá? Independente, não tem essa de, mas o cara sabia que eu sou um pedreiro, por que não contratou um engenheiro eletricista para projetar? Você não assumiu? Se você assumiu, você tem que se responsabilizar. Então falasse, não, contrata um eletrotécnico, um engenheiro ou um profissional só de elétrica, não gosto de mexer com isso. Era mais simples. Você falou que sabia, tem que fazer e funcionar e não dá errado. E é isso que eu vou te ensinar nos próximos minutos ali no quadro. É uma parte teórica importantíssima para você executar isso daqui. Conscientemente. Beleza? Bora para a câmera 3 então?